aí numa situação muito diferente, né? Uma situação completamente surreal, né? Com essa paralisação mundial da atividade econômica e a preocupação com a pandemia de coronavírus. Bom, nós vamos conversar agora com o advogado trabalhista Murilo Corrêa dos Reis. Por quê? Porque agora há pouco, doutor Murilo, o Brasil tem aquela frase antiga, né? Que o Brasil não foi feito para amadores. Pois é, ontem à noite aquela medida provisória de que o governo federal suspendia por 4 meses os contratos de trabalho do setor privado, com o pagamento de salário suspenso também. Agora, a questão aí de 31 minutos, o presidente Jair Bolsonaro informou no Twitter o seguinte: determinei a revogação do artigo 18 da MP 927, que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário. O que isso significa na prática? Em como ficamos? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Tudo. Renato, essa é uma MP que, no meu ver, veio para tentar preservar o emprego e a renda dos trabalhadores. Esse é o principal tema de discussão e o móvel central dessa sala, né? E ela, na realidade, o que ela fez é deixar que os trabalhadores e as empresas negociem livremente. Obviamente, me parece muito de bom senso até, que os advogados e os sindicatos vão acabar participando dessa negociação, de um jeito ou de outro, né? Mas ali está previsto a possibilidade de estabelecer mais amplamente o teletrabalho, as férias, por exemplo, individuais e coletivas, elas foram todas antecipadas sem o pré-aviso. A coletiva você tem que avisar 15 dias antes e a individual 30 dias antes. Todo mundo fez rapidamente, colocou todo mundo em férias coletiva, grande parte do empresariado, não só de Santa Catarina como do Brasil, sem esse pré-aviso, ao arrepio da lei. Essa MP, ela veio resolvendo isso, né? Dizendo que essas atitudes estão corretas diante do estado de calamidade, né? A própria antiga CLT, nossa antiga CLT, já prevê no seu artigo 501 e seguintes o estado de força maior, onde as empresas conseguem e têm a permissão de agirem de maneira mais rápida, que a lei não conseguiria atender o caso concreto dessa verdadeira calamidade pública que está acontecendo no Brasil inteiro, né? Pois bem, talvez, e aí quem redigiu essa MP, talvez tenha exagerado em algum momento, ou errado a mão, né? Dizendo que suspende os contratos de trabalho, lá no artigo 18, né? Suspende pelo prazo de quase 4 meses, né? A suspensão implicaria em não ter trabalho e não ter salário, mantendo o vínculo suspenso, né? A partir da volta dessa calamidade, da estabilização da economia, voltaria o empregado tendo emprego. Essa foi a forma que eles imaginaram, né? Pois é, doutor, mas aí tem estabilidade na volta, né? E isso não está claro aqui, a ideia é que sim, né? Mas vamos lá, não tem como a pessoa ficar 4 meses em casa sem receber salário nenhum. Mas, doutor Murilo, eu queria insistir com o senhor, porque, como eu falei na abertura, né? O Brasil não é para amador. Então, isso aí não está valendo mais. O presidente revogou essa parte. Não revogou ainda. Não revogou ainda. Até porque ele não tem como revogar uma coisa que não foi nem promulgada. Ele vai editar outra MP. Sim, mas ele fez um anúncio, a questão de 30 minutos. Isso. Que essa parte dos 4 meses sem salário não vai ter. Exatamente. O que pode surgir aí? Que tipo de solução? Olha, Renato, eu acho que o maior problema não é o 4 meses sem trabalhar, é o 4 meses sem ganhar nada. Eu acho que essas pessoas deveriam, por exemplo, entrar no seguro-desemprego. É o mínimo, que não está escrito aqui isso, né? Quem paga a conta? Essa é a hora do governo pagar a conta. Foi a mesma coisa quando deu quebraram os bancos americanos, coisa de 5, 6 anos atrás. O governo veio socorrendo eles. A mesma coisa agora o nosso governo tem que socorrer também as empresas e os empregados.
As empresas podem negociar uma redução do salário? Sim, poderiam. Eu acho que ia ser equilibrado para manter o salário, reduz, né? Agora, e o governo também participa desse problema, colocando esse povo todo em seguro-desemprego. Ele vai estar empregado, é uma anomalia por 3 meses, né? A pessoa receberia menos salário e também receberia uma ajuda do seguro-desemprego. Essa seria uma solução um tanto simplista, né? Mas que imagino que funcione concretamente. Qual é o valor hoje do seguro-desemprego? Olha, depende do cidadão, 2, 3 mil, depende do que ele vinha ganhando nos últimos 6 meses, né? Mas a pessoa que ganha no supermercado, por exemplo, R$ 2.500, que o supermercadista tenha que baixar para 1.200, o seguro-desemprego poderia complementar até o salário dele, 2.500. Obviamente com faixas, com regras, mas que a pessoa não ficasse, no mínimo, com 80% do que ganhava. E o empregador, por sua vez, poderia reduzir o tempo de trabalho. Em vez de 8 horas, trabalharia 6 horas. Eu acho que essa é a hora de sentar empregador, empregado e governo junto para discutir essa conta aí, fazer a coisa para frente, né? Sim. Agora, Sr. Murilo, o seguinte... Claro que a imensa massa dos trabalhadores tem nessa faixa aí, né? Você falou de 1.500, 2.000, 2.500. E os demais salários? Se a gente olhar, por exemplo, né, o que está fazendo... mas é outra realidade. Vamos lá, você está falando da vida das pessoas. Londres vai bancar 80% do salário. Certo. A Dinamarca vai bancar 75% do salário, chegando aí um teto de R$16.000, por aí. Certo. E como é que fica a vida de quem ganha mais do que isso? Que é uma minoria, é verdade. Essa minoria vai ter que se reorganizar, né, Renato? Infelizmente, a gente vai passar por uma recessão daqui a pouco, né? Nós não sentimos o problema ainda, nós estamos prevendo o problema. O problema começa na semana que vem, no 5º dia útil. Vão pagar os salários inteiros dos empregados? A princípio, sim. Ou não, segundo aqui a medida provisória, você pode negociar com o empregado alguma redução, né? A CLT fala uma redução de até 25% do salário no caso de calamidade. Isso pode ser aumentado. No meu modesto entender, Renato, no artigo 2º ele fala isso, dessa atual medida provisória. Vamos ver como é que vem a próxima, né? Mas essa atual fala que por acordo individual escrito, que é um termo aditivo ao contrato de trabalho, esse é o termo específico, né? Vai fazer, dentre outras coisas, para manter o emprego, antecipação de férias, concessão, aproveitamento de antecipação de feriados, puxa feriado para agora, suspensão de exigência administrativa, direcionamento do trabalhador para a qualificação. Então ela fala algumas coisas, só que eu acho que agora tem que ir no detalhe, né? Eu acho que nesse momento uma função fundamental, Renato, aqui, e já vai um alerta também, é a nossa superintendência do antigo Ministério do Trabalho em Santa Catarina. Hoje, superintendência da Secretaria Nacional do Trabalho. Acho que esse é o momento dela ocupar um espaço, chamar os sindicatos para uma ampla negociação para a manutenção dos empregos e adequação da maneira ideal. Entendi. Doutor, para finalizar aqui, eu queria entender melhor o seguinte, se revogou essa parte apenas aí da suspensão de 4 meses sem salário, as demais partes, por exemplo, acordos individuais entre patrões e empregados estarão acima das leis trabalhistas ao longo do período de validade da MP, desde que não seja descumprida a Constituição Federal. Suspensão do contrato não vai depender de acordo com convenção coletiva. Isso aí está valendo? Renato, essa MP ela está inteira valendo. O presidente tem que publicar uma outra medida provisória, imagino que faça isso hoje ainda, alterando algumas coisas dessa MP. Alguns deputados estão chamando experts do direito do trabalho para serem ouvidos durante o dia de hoje para melhorar essa MP. Imagine que façam a publicação final do dia, começo do dia de amanhã. Então, se ele vai mexer só no artigo 18 ou mais em algum artigo, nós vamos ter que esperar para ver. Mas, por enquanto, a medida provisória está valendo. Doutor Murilo Gouveia dos Reis, obrigado pela gentileza. Boa tarde. Muito obrigado. Até logo, Renato.